Olá. Antes de seguir, comente agora. Eu escolho consciência, porque se você não parar um instante para escolher como vai pensar, sentir e reagir, o ano faz isso por você. E quase sempre ele faz do mesmo jeito de sempre. A maioria das pessoas começa o ano cheia de intenções, metas e expectativas, mas sem perceber que está carregando exatamente os mesmos pensamentos, os mesmos medos e as mesmas crenças do ano anterior. E quando a mente não muda, o resultado também não muda. Reprogramar sua mente antes que o ano te programe é entender que o tempo não cria transformação por si só. O calendário muda, os dias passam, mas a mente continua operando no automático, repetindo padrões antigos, reagindo do mesmo jeito, tomando decisões baseadas nos mesmos condicionamentos. E então, meses depois, surge aquela sensação silenciosa de frustração, como se nada tivesse realmente avançado. É exatamente aqui que tudo começa. Não nas metas, não nos planos, não no esforço. Começa na forma como você pensa antes de agir, sente antes de decidir e reage antes de perceber. Porque quando você não escolhe conscientemente como vai pensar, sentir e reagir, o ano começa a te moldar por repetição. As mesmas pressas, as mesmas preocupações, os mesmos gatilhos emocionais, as mesmas respostas automáticas. Você acorda, resolve o que aparece, apaga incêndios, reage às circunstâncias e, sem perceber, está vivendo no modo resposta. E viver no modo resposta é deixar que o ambiente programe a sua mente. Aos poucos, o ritmo externo passa a ditar o ritmo interno. O barulho de fora se transforma em diálogo interno, e aquilo que você não questiona, você repete. Reprogramar sua mente antes que o ano te programe é interromper esse ciclo logo no início. É perceber que a forma como você começa influencia profundamente a forma como você termina. Não porque exista magia no começo, mas porque o início estabelece o tom. Estabelece a identidade que você vai carregar ao longo dos meses. Se você começa o ano em alerta, o corpo aprende alerta. Se começa em escassez, a mente aprende escassez. Se começa em comparação, o olhar aprende comparação. E tudo isso se acumula silenciosamente. Muitas pessoas acreditam que vão se ajustar ao longo do caminho, que depois organizam, depois pensam melhor, depois mudam. Mas o depois quase nunca chega quando a mente já está cansada. O ano avança, as responsabilidades se acumulam e aquilo que não foi decidido no início vira padrão. O padrão vira rotina. A rotina vira vida. E quando você percebe, já está no final do ano tentando entender onde se perdeu. A mente funciona por repetição. Ela aprende com aquilo que você pensa todos os dias, sente todos os dias e aceita todos os dias como normal. Se o normal para você é correr, preocupar, se cobrar, se comparar e se sentir sempre atrasado, isso vira o terreno onde o ano cresce. E não importa quantas metas você faça, o terreno continua o mesmo. A colheita também. Reprogramar agora é escolher conscientemente o que vai ser normal para você. É decidir que tipo de pensamento você vai reforçar quando algo não sair como esperado. É escolher como você vai reagir quando surgir um desafio, uma cobrança, um imprevisto. Porque o problema não é o que acontece, é o que você pensa repetidamente sobre o que acontece. Isso é o que programa a mente. Quando você não faz essa escolha, o mundo escolhe por você. O trabalho escolhe por você. As notícias escolhem por você. As expectativas dos outros escolhem por você. E pouco a pouco, você vai se afastando de si mesmo, vivendo no piloto automático, repetindo reações que nem percebe mais. A mente entra em modo econômico. Ela repete o que já conhece, e o que ela já conhece define o seu ano. Reprogramar sua mente antes que o ano te programe é trazer presença para o agora. É perceber os pensamentos automáticos no momento em que surgem, antes que se transformem em verdades.
é entender que você não precisa reagir imediatamente a tudo, que você pode pausar, e nessa pausa você escolhe. Escolhe um pensamento mais alinhado, uma resposta mais consciente, uma direção mais clara. Essa escolha não é grandiosa, ela é simples, mas é constante. E constância é o que muda padrões. Um pensamento diferente repetido todos os dias cria uma nova trilha mental. Uma reação diferente repetida todos os dias cria uma nova identidade. E uma nova identidade cria um ano completamente diferente, mesmo que as circunstâncias externas não mudem tanto assim. Talvez você perceba que sempre viveu esperando que algo externo mudasse, para então se sentir melhor. Esperando que o dinheiro melhorasse, que o trabalho aliviasse, que o reconhecimento viesse. Mas enquanto você espera, o ano passa. E o que não é escolhido conscientemente é vivido por padrão. Reprogramar agora é parar de esperar e começar a decidir internamente. Decidir como você vai se tratar. Decidir como você vai pensar quando errar. Decidir como você vai lidar com o tempo, com o dinheiro, com as próprias expectativas. Essas decisões parecem pequenas, mas são elas que programam o ano. Não os grandes eventos, mas os micropensamentos repetidos. Quando você assume esse lugar de escolha, algo muda silenciosamente. A ansiedade diminui, a pressa perde força. A comparação começa a cair. Você passa a se ouvir mais. E quando você se ouve mais, você se alinha mais. O alinhamento interno cria clareza. A clareza cria melhores decisões. E decisões melhores mudam o rumo do ano. O ano não precisa te programar no automático. Ele pode ser construído conscientemente, dia após dia, a partir de uma mente que escolhe em vez de reagir. E isso começa agora, não amanhã, não depois, não quando tudo estiver organizado. Começa no instante em que você decide que não vai mais deixar seus pensamentos correrem sozinhos. Reprogramar sua mente antes que o ano te programe é um ato silencioso de responsabilidade consigo mesmo. Não é controle, é consciência, não é rigidez, é presença. E quando a presença se torna hábito, o ano deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você vive de forma consciente. E é assim que um ano diferente começa, não com promessas vazias, mas com uma mente escolhida. Porque aquilo que você não escolhe conscientemente acaba sendo escolhido por hábito. E o hábito, quando não é revisto, programa o ano inteiro. Existe uma ilusão coletiva de que a mudança acontece por vontade, que basta querer muito, desejar intensamente, declarar com força e as coisas se transformam. Mas a verdade é que a vontade sozinha não sustenta nada quando a mente continua operando nos mesmos trilhos. Você pode querer acordar mais cedo, mas se a mente ainda acredita que você não é uma pessoa matinal, vai sabotar o alarme. Você pode querer economizar dinheiro, mas se a mente ainda associa compra com recompensa emocional, vai encontrar justificativas para gastar. Você pode querer ser mais paciente, mas se a mente ainda reage com irritação, no primeiro contratempo, a paciência fica apenas na intenção. A mudança real acontece quando a programação mental muda. E a programação mental muda quando você se torna consciente dela. Quando você para de aceitar pensamentos automáticos como verdades absolutas e começa a questioná-los, observá-los, reformulá-los. Esse é o trabalho silencioso que quase ninguém faz, porque parece invisível, porque não gera resultados instantâneos, porque exige presença constante. Mas é esse trabalho que determina tudo, não o que você quer. O que você pensa repetidamente sobre o que você quer, não o que você planeja. Como você reage quando o plano não funciona, não o que você declara. O que você reforça mentalmente todos os dias, consciente ou inconscientemente. A mente humana é uma máquina de economia de energia. Ela prefere o conhecido ao novo, porque o conhecido é seguro, previsível,
automático, não exige esforço. Por isso ela resiste tanto à mudança, mesmo quando a mudança é desejada. Ela prefere repetir o padrão antigo 1000 vezes do que criar um novo caminho neural. E é por isso que tantas pessoas entram no ano novo com planos ambiciosos e terminam repetindo exatamente os mesmos comportamentos de sempre. Porque a intenção estava lá, mas a reprogramação não. A vontade estava lá, mas a consciência não. E sem consciência, a mente volta ao automático. Volta ao que sempre fez. Volta ao que é familiar, mesmo que o familiar seja justamente aquilo que você quer mudar. Reprogramar a mente é desafiar essa preferência pelo automático. É criar intencionalmente novos caminhos, novas respostas, novos significados. E isso não acontece de uma vez. Acontece em camadas, em repetições, em pequenas escolhas diárias que, acumuladas, se transformam em uma nova forma de ser. Você já reparou como o ano parece passar cada vez mais rápido? Como janeiro vira fevereiro, fevereiro vira junho, junho vira dezembro, e no final, você olha para trás e mal consegue lembrar o que viveu de verdade. Isso acontece porque a maior parte do tempo é vivida no automático. A mente não registra o automático, ela registra o novo, o consciente, o presente. Quando você vive no piloto automático, os dias se misturam, as semanas se confundem, os meses desaparecem. Porque não há presença, não há atenção, não há escolha, há apenas repetição. E a repetição, por mais cheia que seja de tarefas e compromissos, é vazia de significado. Reprogramar a mente é resgatar a presença. É trazer atenção para os momentos que normalmente passariam despercebidos. É escolher conscientemente como você vai responder, em vez de apenas reagir. E quando você faz isso, o tempo muda de qualidade. Ele deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que você habita. Não porque você tem mais horas no dia, mas porque você está presente nas horas que tem. Há uma diferença profunda entre viver reagindo e viver escolhendo. Reagir é automático, imediato, condicionado. Alguém fala algo, você reage. Algo dá errado, você reage. Uma cobrança chega, você reage. A reação vem do passado, dos condicionamentos, dos padrões já estabelecidos. Ela não é sua, no sentido profundo. É apenas uma resposta programada. Escolher, por outro lado, é consciente. Exige uma pausa. Exige que você observe o que está sentindo, o que está pensando, e então decida como quer responder. Não a partir do automático, mas a partir de quem você quer ser. Essa é a liberdade real. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de escolher quem você é em cada momento. E essa liberdade só existe na presença, no espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que você reprograma. É nesse espaço que o ano deixa de te moldar e você começa a moldar o ano. Muitas vezes, o que impede a mudança não é a falta de capacidade, mas a falta de permissão interna. Você quer mudar, mas uma parte de você ainda acredita que não merece, que não é capaz, que não é o tipo de pessoa que consegue. Essas crenças são silenciosas. Elas não aparecem como pensamentos claros. Aparecem como sensações, como hesitações, como autossabotagens sutis. Você começa algo novo e, sem perceber, já está encontrando razões para desistir. Você se compromete com uma mudança e dias depois já voltou ao antigo. Não por falta de vontade, mas porque a crença interna não mudou. E enquanto a crença não muda, o comportamento não se sustenta. Reprogramar a mente é identificar essas crenças limitantes e questioná-las. É perceber que elas não são verdades, são apenas pensamentos repetidos tantas vezes que viraram convicções. E se foram aprendidas, podem ser desaprendidas. Se foram construídas, podem ser reconstruídas. Mas isso exige honestidade. Exige olhar para dentro e reconhecer o que realmente está acontecendo, não o que você gostaria que estivesse acontecendo,
o que de fato está, e a partir desse reconhecimento, escolher algo diferente. O ano novo traz consigo uma energia de recomeço, uma sensação de página virada. E isso é valioso. Mas também é perigoso, porque pode criar a ilusão de que basta virar a página para tudo mudar. A página vira, mas se a história interna continua a mesma, você apenas reescreve o mesmo enredo em folhas novas. As mesmas inseguranças, as mesmas cobranças, os mesmos medos, agora com datas diferentes. O recomeço real não está no calendário, está na mente. Está na decisão consciente de não carregar para o novo ano aquilo que te limitou no ano anterior. E isso não significa negar o passado ou fingir que ele não existiu. Significa aprender com ele, extrair o que foi útil e deixar ir o que só pesa. Significa reconhecer padrões que não servem mais e ter coragem de soltá-los, mesmo que sejam familiares, mesmo que tenham te acompanhado por anos. Porque o que te trouxe até aqui nem sempre é o que vai te levar adiante. E segurar o velho por medo do novo é garantir que nada mude de verdade. A transformação não é um evento, é um processo. E processos exigem tempo, paciência, repetição. Exigem que você erre, aprenda, ajuste, tente de novo. Exigem que você seja gentil consigo mesmo quando não sair perfeito, porque nunca vai sair perfeito. A mente não muda de uma hora para outra. Ela muda aos poucos, em camadas, em pequenas vitórias diárias que parecem insignificantes, mas que acumuladas se tornam monumentais. O problema é que vivemos em uma cultura de resultados imediatos, de transformações radicais, de antes e depois espetaculares. Isso cria uma expectativa irreal de que a mudança deveria ser rápida, visível, dramática. Quando não é, vem a frustração. Vem a sensação de que não está funcionando, de que você não está evoluindo, de que talvez seja melhor desistir. Mas a verdade é que a mudança mais profunda é a mais silenciosa. Ela acontece no invisível. Acontece na forma como você conversa consigo mesmo quando ninguém está vendo. Acontece na escolha que você faz sozinho, sem testemunhas, sem aplausos. Acontece no micro, não no macro. E quando você confia no processo, quando você se compromete com as pequenas escolhas, mesmo sem ver resultados grandiosos, é que a transformação real acontece. Não de repente, mas consistentemente. E consistência é o que constrói destinos. Existe um medo comum de que reprogramar a mente signifique se tornar outra pessoa, de que você vai perder sua essência, sua autenticidade, sua forma de ser. Mas é exatamente o contrário. Reprogramar a mente é remover as camadas de condicionamento que encobrem quem você realmente é. É soltar as crenças que não são suas, mas que você absorveu da família, da sociedade, das experiências passadas. É questionar os pensamentos automáticos que te limitam, que te diminuem, que te mantêm preso em versões antigas de você mesmo. Quando você faz isso, não se torna outra pessoa. Você se torna mais você, mais alinhado, mais inteiro, mais livre. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que quer sem limites. Está em não ser escravo dos próprios pensamentos. Está em poder escolher conscientemente, em vez de ser arrastado pelo automático. E essa liberdade é o que permite que você viva o ano de forma plena, consciente, intencional. Não perfeita, mas presente, não sem desafios, mas com clareza, não sem erros, mas com aprendizado. Reprogramar sua mente antes que o ano te programe é, no fundo, um ato de amor próprio. É reconhecer que você merece viver de forma consciente, que você merece ter escolhas, que você merece não ser refém dos próprios padrões mentais. É entender que cuidar da mente não é luxo, é necessidade, porque tudo na sua vida passa pela sua mente. Cada decisão, cada reação, cada emoção,
Se a mente está no automático, a vida está no automático. Se a mente está consciente, a vida se torna consciente. E uma vida consciente é uma vida que você realmente vive, em vez de apenas assistir passar. É uma vida onde você está presente, onde você escolhe, onde você cria. E é assim que um ano diferente se constrói. Não com promessas grandiosas que duram 2 semanas, mas com uma mente que todos os dias escolhe conscientemente como vai pensar, sentir e reagir. Uma mente que não espera que o ano traga a mudança, mas que cria a mudança a partir de dentro. Uma mente que entende que o tempo não transforma nada sozinho, mas que uma mente presente transforma tudo. E quando você assume essa responsabilidade, quando você escolhe consciência em vez de automático, o ano deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você vive de verdade. Não porque tudo vai sair perfeito, mas porque você vai estar presente. E presença no final é tudo. Porque aquilo que você não escolhe conscientemente acaba sendo escolhido por hábito. E o hábito, quando não é revisto, programa o ano inteiro. Então, escolha agora. Escolha consciência. Escolha presença. Escolha você.